Caralho! Tá muito fácil isso aí. Filmei tudo. Vai. Bem-vindos ao Delados Online do programa 100% da internet. E hoje vamos falar sobre games. Bem-vindos ao Do Droga. Agora ficar na cabeça a minha vozinha. Bem-vindos ao Dos Lados Online, o programa 100% da internet. E hoje vamos apresentar o nosso último programa de games do ano. Vocês estavam um pouco afastados porque eu estava fazendo a viagem, estava curtindo a vida loucamente. Mas agora eu voltei. E aí, como o tema de hoje, eu fiquei pensando do que falar, do que falar, do que falar. E me veio o pensamento, qual é os melhores jogos exclusivos para vocês? Aí você vai falar, é God of War, é Halo, Gears of War. Né? Os melhores jogos exclusivos, nego velho, é da Nintendo. E é disso que a gente vai falar hoje. De todos os exclusivos da Nintendo, o que eu acho mais legal, o que eu gosto mais, o que me identifico mais é Zelda. De longe, Zelda é um dos melhores jogos já lançados na história de jogos eletrônicos. E essa história começou há muito tempo. A primeira curiosidade a gente vai falar, claro, evidentemente, é sobre o Ocarina of Time. O Ocarina of Time, ele é dito por muitos lugares e muitas pessoas, em muitos sites e muitas revistas, como o melhor jogo lançado a todos os tempos. Ele é um jogo que foi lançado para Nintendo 64 em 1998. Outra curiosidade legal sobre a série Zelda é o personagem Link. Assim como foi dito que o criador do jogo ele se baseou na sua infância, Link também. Link é bem parecido a Peter Pan. Então se você vê a roupa verde, o gorrinho, o jeito de se mexer, a orelha puxadinha, ele não tá remetendo aos elfos, ele tá remetendo a Peter Pan, que tem essas características. A terceira curiosidade sobre a série Zelda vem do Majora Mask. Como todos vocês sabem, é um jogo que você vai adquirindo vários tipos de máscaras diferentes, e algumas máscaras lhe dão características e poderes diferentes. Mas existem máscaras que remetem a outros jogos da série, por exemplo, do Star Fox, Pokémon. Inclusive você pode ver algumas cenas, o fabricante de máscara, o vendedor de máscara, ele tem pendurado nele a máscara do Mario. E ainda falando sobre o Majora Mask, é que o Majora Mask ele deveria ser uma expansão do Ocarina of Time. Quando o Ocarina of Time foi lançado em 1998, Miyamoto ele tinha a ideia de dar uma continuidade, como se fosse uma DLC. Só que a produtora, no caso da Nintendo, disse, não, a gente não vai fazer uma continuidade desse jogo. Aí Miyamoto disse, tudo bem, a gente não faz a continuidade, mas desde que vocês consigam lançar um jogo em um ano da série. E aí veio o Majora Mask. E hoje em dia o Majora Mask entra muito em discordância com o Ocarina of Time na disputa pelo melhor jogo. E ele tá sempre na lista dos 10 ou dos 15 mais. Mas o Majora Mask sempre pertence também a essas listas. E aí fica essa briga, o Ocarina of Time é melhor, o Majora Mask é melhor, mas aí vai de gosto. Eu prefiro o Ocarina of Time ao Majora Mask. Apesar que a história do Majora Mask é bem interessante, tem que ficar voltando no tempo, sempre ficar usando o Ocarina of Time, que você adquire no outro jogo, no caso do Ocarina of Time. Você usa a Ocarina no Majora Mask para você ficar sempre voltando o dia e sempre ficar ocorrendo o dia para que não destrua o reino de Hyrule. Eu não sei se você sabe, mas existe uma eterna busca pela Triforce. Dizem as más línguas que no Ocarina of Time você tem como encontrar a Triforce. E a Nintendo nunca desmentiu. Muito pelo contrário, ela ficou calada na dela e procura aí, galera. Ela só disse isso. E muita gente diz que vai dar prêmio, vai dar dinheiro, vai dar um monte de coisa se alguém encontrar a Triforce. Mas a real é que desde 98 até hoje ninguém nunca encontrou essa Triforce, tornando ela uma lenda. Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Teve uma menina aí que encontrou a Triforce. Ela postou o vídeo, encontrei a Triforce, aquela algazarra. Aí a Nintendo pegou o vídeo, foi analisar e era falso. Outra curiosidade é que o primeiro jogo lançado não foi em cartucho, foi em disquete. Era um tipo de conceito videogame, computador que existia naquela época.
Hoje em dia é moda você falar de smartwatch. Em 1980, 1990 já existia um smartwatch de Zelda. A Nintendo criou um smartwatch que você tinha um jogo de Zelda nele e você jogava no relógio. E não era só de Zelda, era Zelda e Mario. Então galera, esse foi o último programa de games de 2014. Espero que vocês tenham gostado. Não tô contradizendo ou falando que é ruim os outros jogos exclusivos dos outros consoles, mas que o da Nintendo é muito bom, é muito bom. E semana que vem, não perca, que será o último programa do ano e vai ter uma grande surpresa pra você. Você vai gostar, então fique ligado, dê o seu curtir, compartilhe, fale com todo mundo. Tchau, acabou. Tchau, Yoshi. Tchau. Peter Jackson promete e cumpre 40 minutos de tirar o fôlego da Batalha dos 5 Exércitos. Cenas desnecessárias desse filme. É você olhar pra tela e dizer, pra que eu tô vendo isso? Como é que eles agem as últimas a chegar na batalha? Ai meu, fiquei até suado agora.